Estamos novamente juntos na nossa aula de neuropsicanálise. Eu espero que você esteja muito bem. Eu também estou de bem com a vida. E hoje, prosseguindo ali a nossa proposta, a nossa ementa, o nosso curso, nós iremos falar de neurociência e linguagem. Talvez, se você pegar a nossa apostila ou for fazer a sua avaliação e o nome da disciplina tiver um pouquinho diferente, né? Ao invés de neurociência e linguagem, tiver lá linguagem em neuropsicanálise, fique tranquilo, porque é a mesma disciplina que você vai estudar hoje com a gente. E eu espero que você já tenha baixado o teu material didático aí no seu dispositivo, esteja empenhado, esteja estudando, vendo, revendo várias aulas que nós postamos aqui. Se você ainda não fez o nosso curso de oratória, o QR Code está aqui. Você pode nos contactar para realizar a sua inscrição em oratória, como falar em público e fazer apresentações eficientes. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, curta, dá um like para que a gente possa continuar trazendo conteúdos ali acadêmicos, conteúdos para você crescer bastante nas neurociências, na neuropsicanálise. Hoje nós vamos falar de linguagem, fazer uma jornada pelo cérebro humano. Hoje nós vamos integrar a neurobiologia, a linguística e também a psicologia cognitiva, né? 3 campos juntos, integrados, que revelam para nós como o cérebro humano produz, acessa, processa a linguagem. Linguagem essa que para nós é muito natural, né? Eu acho que desde quando você é muito pequenininho, quando você tem as lembranças, os flashes de quando você ainda era uma criança, você já tinha aprendido a falar. Aquela fase de bebê, aquela fase da primeira infância que nós ainda não sabíamos falar, a gente, por um motivo ou por outro, não nos lembramos mais. Então, falar se tornou algo natural. Quando você está com sede, você pede água. Quando você está com fome, você se expressa. Todos nós falamos, todos nós nos expressamos. Só o que a gente não leva em conta são as milhares de coisas que acontecem no cérebro humano para que haja comunicação, para que haja fala, para que haja escrita, para que haja linguagem. São muitos fatores envolvidos que nós vamos analisar com a ajuda das neurociências. Existem 3 revoluções humanas proposta por Harari. Em 2016, ele traz a revolução cognitiva, 70 mil anos atrás da era humana, obviamente numa visão evolucionista e não criacionista. A revolução agrícola, 10 mil anos atrás, e a revolução científica nos últimos 500 anos. Ao longo do tempo, nós vamos empilhando conhecimento, nós vamos dobrando conhecimento, e há poucas décadas atrás nós tínhamos o conhecimento sendo dobrado, né, em proporção de 100 em 100 anos, ou seja, a cada século. Poucas décadas atrás esse conhecimento passou para 10 a 10 anos, então em cada década o conhecimento ele dobra. Ultimamente, nos últimos anos, com a tecnologia, com a inteligência artificial, o conhecimento dobrava de 7 em 7 meses, e agora os últimos dados de 2026
é que a inteligência artificial consegue dobrar o seu conhecimento em apenas 2 meses. Então, são grandes revoluções aí da era humana. O foco dessa apresentação é o impacto da revolução cognitiva na emergência da linguagem como capacidade exclusiva do ser humano. Claro que quando falamos em linguagem, estamos falando em algo mais aprimorado, com códigos, com verbos, objetos diretos, indiretos, substantivos, adjetivos e tudo que uma língua requer. Obviamente, os animais eles têm a sua forma de comunicar, mas não é propriamente ali um vocabulário tão desenvolvido como um vocabulário humano, né? Tem a sua comunicação, mas não é uma comunicação linguística humana. Nós temos o Homo sapiens e outras espécies de hominídeos. O Homo sapiens, dentro de uma visão evolucionista, o que o diferencia é a linguagem. Mais do que um sistema de comunicação, porque isso todos os grupos têm, até os animais têm. A linguagem, ela é uma ferramenta que permite cooperação, larga escala, entre estranhos através do tempo, do espaço, sustentando sociedades complexas, instituições e culturas. Quando nós falamos em cooperação em larga escala, até mesmo entre estranhos, eu não falo apenas com pessoas que eu tenho intimidade. Eu falo até com estranhos, né? Se eu preciso, por exemplo, cortar o meu cabelo e o meu barbeiro atualmente ele não mora mais onde eu estou morando, ele foi para fora do país. Ele foi lá para Portugal, ele nos deixou. Eu não vou ficar com o cabelo grande, né? O que eu vou fazer? Eu vou procurar uma outra barbearia e num lugar, talvez que seja para mim um lugar estranho, com pessoas estranhas, mas ali eu vou me comunicar, eu vou dizer, olha, quanto que vocês me cobram para cortar o meu cabelo e fazer a minha barba? Então hoje a comunicação ela vai abarcar sociedades complexas, instituições e até culturas. Fofoca e o cérebro social. A fofoca é algo que o ser humano ele gosta, né? O Robin Dunbar, em 96, ele diz que a linguagem vai evoluir, em grande parte, como uma forma sofisticada de grooming social, que nada mais é que a fofoca, né? A troca de informações sobre outros indivíduos é o cimento que mantém um grupo coeso e regula reputações e garante sobrevivência coletiva. O cérebro social humano ele cresceu junto com essa necessidade. E hoje, estudos mais atualizados dizem que fofocar é algo que produz dopamina. Olha, por que as pessoas elas gostam tanto de falar da vida alheia? As pessoas elas às vezes perdem um bocado de tempo falando da vida alheia, porque a vida alheia produz, né, a fofoca produz um certo bem-estar. Nós temos o poder da linguagem na sociedade humana, o planejamento, que é a capacidade de imaginar, de coordenar e de ações futuras em grupo. Ou seja, o nosso planejamento ele também perpassa por uma linguagem. Coordenamos através de linguagem, nos movemos através de linguagem. Temos a transmissão de conhecimento, acumulação, repasse de saberes entre gerações. Essa aula que nós estamos tendo aqui nada mais é do que uma transmissão de conhecimento. Eu estou aqui
no estúdio, você está aí na tua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, e nós estamos aqui trocando informações para que a gente possa verdadeiramente acumular conhecimentos. E temos ainda a criação de narrativas, mitos, leis, identidades coletivas que unem sociedades inteiras. Interessante que ontem eu fui com meu filho mais novo assistir no cinema aquele filme Odisseia, que é um mito, né? É uma mitologia. E a sala de cinema estava hiperlotada. Fazia tempo que eu não ia a um cinema, que o cinema tinha tanta audiência. Mas é justamente isso que une as sociedades, os mitos, as leis, as identidades. E tudo isso tem linguagem, porque tudo isso é narrativa. A evolução da linguagem, ela traz para nós uma continuidade filogenética. A hipótese dominante que a linguagem humana não surgiu do nada, ou seja, ela evoluiu de forma gradual, a partir de sistemas de comunicação de animais, gritos de alarme, vocalizações emocionais, gestos, e essa continuidade filogenética evidencia-se de maneira que a linguagem ela é uma elaboração sofisticada de capacidades comunicativas mais antigas compartilhadas com os nossos ancestrais. Então, dentro da teoria evolucionista do Darwin, a linguagem ela não é dominante e ela não inicia-se da maneira complexa que nós temos hoje ou que nós nos comunicamos hoje. A linguagem ela é algo gradativo, que vai ganhando coro, literalmente, gritos, gestos, comunicações, que começa desde os primatas, desde os animais, até o animal racional chamado ser humano. Nós temos o FOXP2, que nada mais é do que o gene da linguagem. O gene da linguagem, FOXP2, é esse regulador crucial no desenvolvimento dos circuitos neurais responsáveis pela fala, pela linguagem. Mutações nesse gene que está aí na tua tela podem até causar déficits severos na produção e na cooperação da linguagem, enquanto a versão humana do FOXP2 difere-se, obviamente, da versão dos outros primatas em posições chaves. Então, falando ali na constituição cerebral, nós temos esse gene chamando FOXP2, que ele é responsável pela linguagem, pela interação. Algum déficit na fala, algum déficit de comunicação, algum déficit na linguagem, na troca, pode ser identificado ali como um problema nesse gene FOXP2. Existem adaptações anatômicas para a nossa linguagem, o rebaixamento da laringe. Entre humanos, a laringe está posicionada mais abaixo do que os outros primatas, criando um espaço faríngeo maior. Então, por que o ser humano ele consegue falar, se expressar e o primata não? Porque essa adaptação anatômica, anatomicamente falando, a nossa laringe ela foi rebaixada, facilitando a nossa fala. Então, nós temos uma faringe mais longa, que amplia, que atua como uma câmara de ressonância, emitindo modulações e uma gama de maiores sons. Então, nós podemos
modular a nossa voz, nós temos a fonética, nós temos a vocalização. E engraçado que quando você aprende uma outra língua, né? Me perdoe, e que não deixa de ser uma outra linha de raciocínio também. Quando você está aprendendo uma nova língua, o francês, o espanhol, o italiano, existe uma fonética diferente. Não é só questão de abrir a boca e falar. Também é uma questão de saber como aqueles sons em outros países eles são ressoados. E nós temos uma maior gama de fonemas, ser humano em todas as línguas, por causa da cavidade vocal mais flexível do que os primatas, possibilitando então a produção de dezenas de fonemas distintos. Então, quando um ser humano que não tem deficiência nenhuma, ele diz para você que não sabe falar, você deveria responder para ele: então como é que você está falando para mim que não sabe falar? É claro que você sabe falar. Talvez você não tenha as ferramentas da oratória. Talvez você seja tímido, talvez você tenha medo de falar em público, talvez você seja uma pessoa insegura, talvez você não tenha a técnica da retórica, mas para isso existem cursos. E no Instituto Pastef nós temos tanto o treinamento presencial, como também o treinamento EAD. Inclusive, um forte abraço para a turma do EAD, a Aline, o Wilson, toda a turma ali, o William, que está no EAD nesse curso de oratória, como falar em público e fazer apresentações eficientes. É um curso que você não pode ficar de fora, até para você não dar mais desculpa, né? Eu não sei falar. Falar a gente sabe. Lateralização cerebral dos hemisférios. Nós temos o hemisfério sul e o hemisfério norte, ou o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. No hemisfério esquerdo, há uma dominância da grande maioria das pessoas para o processamento de linguagem. Claro que isso não é uma regra, mas a grande maioria das pessoas, elas se comunicam com o hemisfério esquerdo. 95% dos destros e 70% dos canhotos. Então, de fora fica 5% dos destros, que vão ter a dominância no hemisfério direito, e 30% dos canhotos que terão essa dominância do hemisfério direito. O restante, todos eles, canhotos ou destros, terão essa dominância esquerda. O hemisfério direito contribui com a prosódia, o humor e os aspectos pragmáticos da linguagem. Então, quando falamos em humor, e hoje também tem o humor negro, né? Quando falamos em retóricas, como falamos em várias outras coisas, a prosódia, o pragmatismo na linguagem, também iremos incluir, obviamente, o hemisfério direito, mas a sua totalidade é sim o hemisfério esquerdo, a sua dominação. Temos uma área chamada área de Broca, é uma localização e função que está localizada no giro frontal inferior esquerdo, Brodmann 44 e 45. A área de Broca é fundamental para a produção da fala. Se você está falando, a área de Broca está trabalhando processamento gramatical. Uma lesão na área de Broca
te traz afasia. Afasia é a dificuldade, né? Telegraphic speech, speed, né? O paciente entende, mas não consegue construir frases fluentes. Então você fala com ele e ele entende exatamente o que você está falando, mas na hora de te responder, ele não tem essa fluência. Essa afasia tem algumas características em Broca. A fala não fluente, com grande esforço articulatório. Você vê que a pessoa está fazendo força mesmo para tentar falar e ela não está conseguindo falar. O agramatismo é a omissão de palavras, morfemas, gramaticais, palavras funcionais. Então, muitas vezes ela vai excluir algumas frases, ou melhor, algumas palavras das suas frases. Um vocabulário bem reduzido, pessoas que têm essa lesão, essa afasia na área de Broca ali, ela tem uma velocidade lenta para falar, fala bem devagarzinho e um vocabulário muito restrito e uma compreensão geralmente preservada, ou seja, tudo aquilo que você está falando, ela está compreendendo. Ela só não consegue te responder, ela não consegue te dar o feedback. Uma outra área que nós temos é a de Wernicke, que também está localizada na função ali. Temos um giro temporal esquerdo, Brodmann 22. Essa é a região posterior ao lombo temporal. A afasia, a lesão nessa área de Wernicke, ela traz para a pessoa parafisias. O que são parafasias? Substituição de palavras por sons. Então ela quer falar chocolate, mas ela não consegue falar chocolate. Então ela elege um som para o chocolate. Neologismo, criações de palavras inexistentes, né? Palavras que não existem no vocabulário nosso, a pessoa acaba inventando palavras. E salada de palavras. Ela tem uma fala fluente, diferente da área de Broca, que a pessoa não consegue corresponder com a fala, mas mesmo tendo uma fala fluente, essa fala é sem sentido. Então eu estava no alto do prédio, quando eu caí do prédio, o Highlander veio e me deu uma garrafa de água e eu estava nadando no rio. É uma frase sem coesão, sem coerência, uma história sem contexto. E uma compreensão severamente comprometida. Pessoas que têm essa afasia em Wernicke, elas terão as suas funções linguísticas comprometidas. A compreensão da linguagem, o processamento semântico, ele é essencial para se decodificar o significado das palavras que são ouvidas e que são lidas, né? Então eu ouço alguém ler limão. Eu sei o que é um limão. Eu tenho a figura imaginética de um limão. A pessoa fala marca-texto. Eu sei o que é um marca-texto. Aí ela diz, não, é um marca-texto não amarelo, é laranja. Eu tenho a compreensão de um marca-texto laranja. Não é um marca-texto laranja, é um marca-texto verde. Eu tenho a compreensão linguisticamente. Eu sei diferenciar o que é o rosa, o que é o amarelo, o que é o verde. Eu tenho uma coleção aqui de marca-textos, né? Porque eu estou sempre lendo e eu preciso marcar coisas diferentes. Temos o modelo de Wernicke-Grinching, que é o processamento sequencial das informações. Primeiro, córtex auditivo. Quando eu falo uma palavra, você ouve e você interpreta. Segundo, área de Wernicke, para você entender o que eu estou falando. Terceiro,
o fascículo arqueado e o quarto, a área de broca, para você poder me responder de maneira contextual, né? Quando não há uma maneira contextual de se entender, existe alguma afasia, eu pergunto para a pessoa, que time você torce? Aí a pessoa ela fala assim, felicidade. Ué, mas felicidade não é um time é Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo. Aí eu pergunto para ela, olha, que cor que é a sua caneta? Aí ela diz assim, a minha caneta é Rio de Janeiro. Mas Rio de Janeiro não é uma cor. Uma cor seria laranja, rosa, vermelho. Então a pessoa ela tem algum tipo de afasia e de limitações. Dentro desse modelo clássico das limitações na linguagem, a neuroimagem, que são exames que nós podemos hoje ter acesso, revelou que a técnica moderna da neuroimagem, fMRI, PET, mostraram que o processamento da linguagem é muito mais distribuído bilateralmente do que o modelo clássico sugeria, né? Originalmente, se achava que era exclusivamente do hemisfério esquerdo que nós falávamos e nos pronunciávamos, e agora se vê ali uma colaboração. Múltiplas redes neurais que são ativadas tanto no hemisfério direito como também no esquerdo, contribuições significativas dos ambos hemisférios, direito e esquerdo, regiões frontais, temporais, parietais e coativadas. Então, tudo no nosso cérebro funciona em sintonia. Nós teremos uma boa linguagem, uma boa comunicação, uma boa compreensão, interpretação, se isso estiver trabalhando na mais perfeita ordem. As redes neurais, elas são distribuídas em processamento paralelo. Nesse processamento, nós temos redes múltiplas, contemporâneas, que descrevem redes dorsais, manipulação sintática, ventrais, acesso semântico, operando em paralelo. O córtex frontal, que é essa nossa parte aqui, né? Por isso, fronte, ele já está envolvido no planejamento linguístico, o que eu vou falar, o controle executivo e a memória do trabalho verbal. Aquilo que eu penso em fração de segundos, de milésimos, eu consigo pronunciar para vocês. E também nós temos as áreas temporais e parietais, que vão fazer integração nessa semântica pragmática e também nesse processamento prosódico, envolvendo várias regiões, além das regiões clássicas que nós estudamos aqui, a área de Broca e também a área de Wernicke. Então você vê que essa máquina, chamada máquina humana, esse cérebro que Deus ele fez, isso aqui serão anos e anos e anos para a gente tentar entender um pouquinho como funciona e ainda ficarão lacunas. O processamento auditivo, aquilo que você ouve, começa na orelha e vai até o córtex. Nós temos a captação, a orelha externa recebendo as ondas sonoras. Nós temos a transmissão, o tímpano, ossínculos amplificando essas vibrações, porque a voz ela sai por uma vibração. E aí eu falo aqui, você recebe aí. Obviamente nós estamos distantes, estamos no digital,
mas se tivesse alguém aqui no estúdio comigo, a mesma aula que você está recebendo aí via internet, via microfone, via imagem, as pessoas que estivessem aqui comigo no estúdio também estariam recebendo. Nós temos a transdução cóclea convertida em vibrações, sinais elétricos. O que você recebe aí quando eu falo não é uma palavra, é um sinal elétrico que o teu cérebro vai codificar. E por último, a via neural, o nervo auditivo, o tronco, o tálamo e o córtex. Olha quantos agentes envolvidos na nossa linguagem, na nossa transmissão de pensamentos. Olha quantas áreas do cérebro humano trabalhando para que você entenda uma mensagem. Cada etapa desse caminho é essencial. Captação, transmissão, transdução e via neural. Mecanoelétrica na cóclea, convertendo vibrações físicas em impulsos neurais que o córtex auditivo irá interpretar como linguagem. Então, é fantástica. Eu fico a cada dia mais curioso e, ao mesmo tempo, impressionado com a constituição do cérebro humano. Eu fico estagnado aqui estudando sobre o cérebro humano. A integração da percepção e o significado e a produção. A gente tem a figura aí de um cantor, né? A produção da fala, planejamento motor da fala, que ocorre lá naquela área de Broca que nós estudamos e nas regiões pré-frontais, adjacentes. E essa execução envolve o controle preciso dos músculos fonadores. Falar já não é tão fácil. Imagina cantar, que aí tem toda uma questão ali de respiração, de tempo, de compasso, de tom, não desafinar, não semitonar, do som ao sentido. Esse córtex motor primário e essas áreas suplementares, elas acabam coordenando esse movimento articulatório com alta velocidade de precisão. E é um processo aí que envolve dezenas de músculos atuando em milissegundos. Porque, além da fala, também existe a questão muscular, também existe a questão da língua, do maxilar, também existe uma questão física, biológica, não apenas neural, não apenas psicológica, emocional. Então nós temos aqui a laringe, as cordas vocais, a laringe e a língua, os lábios e a mandíbula. É fantástica, né? Essa constituição de uma coisa tão simples que você e eu fazemos corriqueiramente, abrir a boca e falar, e tem gente que fala pelos cotovelos, começa a falar de manhã, 6:30 da manhã, e termina sua fala 2:30 da manhã do outro dia. Tem gente que fala muito, mas algo que a gente faz com tanta tranquilidade, de maneira até automática, igualzinho respirar, né? A gente nem presta atenção na nossa respiração, mas em todo o tempo nós estamos respirando, inclusive dormindo. Essa retroalimentação auditiva, ela é essencial para a produção de fala. Primeiro, a produção vocal, a articulação dos sons pela laringe e pelo trato vocal. Depois, a percepção auditiva, o próprio falante ouvindo e produzindo isso em tempo real. E por último,
o ajuste motor, o córtex vai te ajustar os movimentos articulatórios continuamente para que você possa falar mais e melhor. Pessoas, por exemplo, que falam muito rápido, você não entende, você não compreende. Pessoas que atropelam as palavras, eu tenho um amigo que é assim, né? Ele vai falar um negócio, eu não entendo, porque a dicção dele é péssima, mas aí eu pergunto para a esposa dele, que convive com ele há mais tempo, e ela é a minha tecla SAP, né? O que ele falou? Aí ela traduz para mim. Ah, ele falou isso, isso e isso. Esse ciclo de retroalimentação auditiva permite a calibração contínua da produção de fala. Sem ele, a qualidade articulatória se deteriora progressivamente. Então nós precisamos falar, mas não falar de qualquer maneira. Existe também uma técnica para se falar, que é o curso de oratória, que é o curso de retórica, que é para você aprender a falar de maneira correta. Surdez adquirida e impacto na fala. Quando uma pessoa ela tem essa deficiência auditiva, vai haver um impacto na fala. Crianças que perderam a audição após adquirirem a fala, elas vão apresentar deteriorização progressiva em clareza das palavras, inteligibilidade e prosódia, sem o feedback, sem retorno auditivo contínuo, até porque a criança está perdendo audição, ela está ficando surda. Ajuste fino, movimentos articulatórios, tudo isso fica comprometido, turma. Esse fenômeno evidencia uma interdependência intrínseca entre os sistemas auditivos e também o sistema motor da linguagem e reforça a importância das interações precoces, os implantes cocleares, a terapia fonodióloga especializada. Graças a Deus, hoje a gente tem bastante recurso para que a criança, o jovem, o adolescente não sofra tanto como em décadas passadas. Eu acho que na geração dos nossos avós, que tinham problemas auditivos, eles sofreram muito mais. Isso não quer dizer que isso não é um sofrimento, e isso não quer dizer que a pessoa que adquiriu a surdez depois da fala, a sua fala não vai se deteriorar, tá? Porque ao longo do tempo, a nossa fala, ela começa sim a ser comprometida justamente pela maneira que nós ouvimos, o nosso retorno. Até o cantor precisa de um retorno para cantar bem. Até o músico precisa de um retorno para ouvir o seu instrumento, ouvir o que está fazendo. Quanto mais nós que estamos falando, né? Precisamos nos ouvir. Linguagem oral, diferente linguagem escrita. Ah, eu pensei que escrever era igual falar. Claro que não. Falando de linguagem oral, isso é uma capacidade inata, universal, adquirida naturalmente, sem ensino formal, presente em todas as culturas humanas. Antes da gente começar a escrever, a gente já falava. Alguém nos ensinou papá, papá, mamã, mamã, papai, papai, mamãe, mamã, mamãe. Alguém nos ensinou. E aí a gente foi adquirindo vocabulário. Já a escrita é uma invenção de 5.000 anos, requer o ensino formal, você precisa
ir a uma escola, ter um caderno, ter uma caneta, e é dependente de uma linguagem oral. Porque quem nos ensinou a escrever, nos ensinou oralmente. Olha, essa é a letra A. Vou desenhar aqui. E aí você, oralmente, entendendo que aquilo era o desenho da letra A, começou a reproduzir e daí para frente foi se alfabetizando. Hipótese da reciclagem neural. É um estudo de 2009. Antes da alfabetização, a área visual de forma das palavras, VWFA, no giro fusiforme, está envolvida no reconhecimento de rostos, objetos, padrões visuais e complexos. Então, antes da alfabetização, a criança já sabe visualmente que aquele M amarelo num fundo vermelho significa McDonald's. E ela vai querer batata, sorvete, mesmo sem ser alfabetizada. Depois da alfabetização, aí nós temos essa aprendizagem com a leitura, nessa mesma região especializada, nesse reconhecimento rápido, automático dos grafemas, a linguagem escrita ali, os desenhos das letras, palavras escritas, B com A, ba, B com E, bé, tornando-se o centro de reconhecimento de palavras. Então agora, a criança, quando começa a ser alfabetizada, ela vê aquele desenho, ela já sabe o som e ela vai juntando aquelas palavrinhas e ela vai construindo assim todo o seu vocabulário escrito. Letras espalhadas e invariância simétrica. Olha o B como é muito semelhante com o D. Só muda ali a posição, mas o desenho é o mesmo. A mesma coisa é o 3 e o E maiúsculo. O paulista diz Z, né? O 3 e o E, também o desenho é semelhante. Por isso, muita gente faz a confusão, principalmente crianças pequenas. Por que que isso acontece? Porque o sistema visual humano, ele é naturalmente, invariavelmente, assimétrico. Uma propriedade adaptativa para reconhecer objetos independente de sua orientação, ou seja, um gato sempre vai ser um gato de qualquer ângulo. Mas a letra B não. A letra B, se tiver num outro ângulo, esse grafema já é um som diferente, uma letra diferente, já é a letra D. Então, a alfabetização vai exigir que o cérebro desaprenda o gato em vários ângulos e comece a ter essa invariância para distinguir os espelhos grafêmicos, né? A mesma coisa o M e o W. O M, as perninhas para baixo, o W, as perninhas para cima. E aí vai sendo construída a linguagem escrita. Dentro de uma rota fonológica indireta de leitura, nós temos o grafema e o fonema, nós temos a montagem fonológica e nós temos o acesso ao significado. Essa rota, ela é fundamental, turma, para a leitura de palavras desconhecidas ou até para pseudopalavras. É a estratégia predominante lá no início da alfabetização, que exige, sim,
uma consciência fonológica bem desenvolvida. Então, no início, a professora até faz um desenho de um gato para depois me explicar que a palavra gato é formada por G-A-T-O, gato. E aí, ao longo dessa linguagem do grafema, do fonema, dessa montagem fonológica, aí nós vamos ter acesso ao significado. Qual o significado de um desenho de um gato? É um animal, é um pet, é alguém que a gente tem que cuidar bem. Existe também uma rota léxica direta de leitura. E essa rota é o reconhecimento visual direto. O leitor agora mais experiente, adolescente, adulto, ele reconhece as palavras com todo o visual, sem precisar decodificar letra por letra. Esse acesso direto ao léxico mental, o dicionário interno do cérebro permite a leitura fluida e veloz. Então eu não vou ler um texto já adulto, letra por letra, R-O-T-A, rota. Não, já vejo o desenho, já sei, rota. Eu não vou ler uma palavra lexical, L-E-X-I-C-A-L, não, lexical. Agora eu já tenho um reconhecimento visual direto. A importância disso são leituras de palavras irregulares. Por exemplo, táxi. Se fala táxi, mas se escreve taxi. Mas por que eu não falo taxi? Eu falo táxi. Porque nós já temos esse reconhecimento visual direto. Pneu. Não é o que está escrito. Está escrito pneu. Pneu. Mas eu falo pneu. P mudo, né? Eu tenho esse reconhecimento visual direto. Essa autovelocidade para ler um texto, essa automaticidade e essa liberação de recursos cognitivos para compreensão. O que acontece muito quando você e eu estamos lendo rápido, principalmente fazendo uma leitura em voz alta, é que se você estiver num ritmo bem acelerado, você acaba trocando as palavras, tá? Você acaba confundindo alho com bugalho. Mas é só uma questão de leitura rápida. A escrita como um sistema de representação de segunda ordem, o nosso mundo, a realidade concreta, aonde nós vivemos, aonde nós existimos, aonde nós temos as nossas experiências, a nossa fala representa o mundo por meio de sons e também por meio de palavras. A escrita, aquilo que representa a nossa fala e, portanto, representa o mundo de forma indireta. Compreender essa hierarquia do nosso mundo, nossa visão, nossa fala e nossa escrita é essencial. É essencial. A escrita, ela não é, turma, uma transcrição direta da realidade. Nem tudo aquilo que eu enxergo eu consigo transmitir, mas é uma representação da representação, o que implica em algo mais abstrato. A representação da representação. Me conte uma história. Por mais confiável que você seja, a história que você vai me contar não é a realidade concreta da experiência. É com a tua lente.
É com a tua visão, é o que você percebeu, é o que você interpretou. Lá na pré-história, nós temos a escrita tanto dos teóricos Vygotsky e Luria. O Vygotsky, ele traz o desenho das crianças, os jogos e os rabiscos como algo simbólico na pré-história da escrita, por meio das atividades que a igreja, ó, tá vendo? Tá vendo o TDAH? Tá vendo a escrita rápida? Aqui foi um ato falho. A atividade da criança, não da igreja, desenvolvendo capacidade de representação, compreendendo que marcas gráficas podem carregar mensagens, base cognitiva para a escrita formal. E o neuropsicólogo, ele precisa entender os desenhos. O neuropsicanalista precisa fazer uma leitura, principalmente se ele é psicanalista infantil. Porque tem mensagens ali naqueles desenhos, tá? Tem códigos ali. Tem gente que faz no desenho, gente miúda, tá? Gente pequena, criança, que faz o pai bem pequenininho e a mãe bem grandona no mesmo desenho. Tem mensagem ali. Por que o pai está tão pequeno e a mãe está tão grandona? Luria vai identificar estágios que precedem a escrita das garatujas, indiferenciadas, as marcas diferenciadas, chegando gradualmente à representação fonológica, a transição de pictórica, desenhos, para a simbólica. Aí já é uma área também de semiótica, aí já é uma área também que começa a estudar toda essa garatuja, da garatuja até a escrita. São os estágios de Luria. O que são garatujas? São marcas sem interação representacional. Marcas diferenciadas, rabiscos, variação intencional para diferentes coisas. Representação fonodióloga, associação de marcas com sons da fala. Eu me lembro muito que quando meu filho ainda não falava, o mais velho, ele queria biscoito, mas não sabia falar biscoito, ele falava adu. Adu. E depois a gente foi entender que adu é biscoito, na língua dele. E chupeta ele não conseguia falar, ele falava chuaua. Eu acho que chupeta é mais fácil que chuaua, mas ele foi pelo caminho mais difícil. Eu quero minha chuaua, era chupeta. E depois a escrita formal, o sistema convencional da língua como nós conhecemos atualmente. Aí chegamos a esse sistema de escrita, só que não é do dia para a noite. A criança, ela vai ganhando isso, né? A progressão de Luria ilustra que aprender a escrever é um processo longo, como também um processo gradual, enraizando em experiências simbólicas muito anteriores do sistema formal das letras. Obviamente, se a criança nasceu numa família que estimula a escrita, leitura de livro, conversas, bate-papo, jogos, desenhos, essa criança vai se desenvolver melhor quando chegar na escola. Temos também as teorias sociosemiótica do Grünter-Kress. É datada de 1997, turma. Para Kress, as crianças são criadoras de signos desde muito cedo. Elas não apenas recebem significados, mas elas constroem diferentemente significados, né? Ativamente significados.
E essa criação semiótica ocorre por meio de múltiplos modos de representação. Então a criança, ela pega lá a massinha para brincar e ela consegue ver na massinha um bocado de coisa que eu não tô vendo. Isso aqui é um carro. Eu não tô vendo, mas na imaginação dela é um carro. Ah, isso aqui é uma casa. Eu não tô vendo, mas na imaginação dela é uma casa. Então, como ela consegue construir isso de maneira imaginética, ela já está trabalhando aí na semiótica, nesses signos, através de desenhos, de fala, adu, chuaua, de gestos, de modelagem, massinha. Cada modo contribui para o desenvolvimento da capacidade de representação simbólica que sustenta a escrita. Então, uma criança, para desenvolver sua fala, para desenvolver sua escrita, ela vai passar por todos esses estágios, ela vai passar por todos esses momentos. Falando agora um pouquinho sobre psicogênese da escrita, nós temos uma descoberta revolucionária. Qual é essa descoberta revolucionária? Ferreiro, que é um teórico, e Teberovsky, eles demonstram que a criança constrói hipótese sobre a escrita antes mesmo de um ensino formal. E esse desenvolvimento ele ocorre por meio de interação com material escrito e com adultos alfabetizados, revelando que a escrita é um objeto cultural que a criança ativamente investiga. E ainda existem pessoas que é contra o sistema escolar. Existem pessoas que querem educar os seus próprios filhos em casa. Eu sou radicalmente contra, tá? Ah, mas o conteúdo que ele recebe em casa, ele recebe na escola e vice-versa. Conteúdo, sim. Mas a interação e as relações humanas, né, interrelacionais, elas são diferentes. Em casa não vai ter amiguinhos que te contrariam, que pisam no teu pé. Em casa não vai ter fila, né? Formar, tomar distância. A escola, ela traz também uma questão de evolução mesmo humana, de educação. 5 níveis da psicogênese da escrita. O primeiro nível é o pré-silábico. Letras aleatórias sem relação fonética e um sistema com palavras. O segundo nível é o silábico. Uma letra por sílaba. Exemplo, O-A. Para bola. O sistema alfabético, passou 2 aqui, volta 1. Alternância entre hipótese silábica e alfabética, na mesma palavra. O sistema alfabético corresponde a sistemas, fonemas, grafemas estabelecidos. E o sistema ortográfico, domínio das convenções ortográficas da língua. Eu estava dando essa aula para o pessoal da turma presencial e uma aluna me disse que caderno de caligrafia já não é mais obrigatório. Antigamente você fazia caligrafia para a tua letra ficar bonita, para você treinar a questão da escrita. Hoje em dia é mais uma coisa que a juventude não faz mais. Que a galerinha do século XXI não faz mais. E que ajuda, porque a cada dia nossos filhos estão escrevendo cada vez menos. Cada dia os aparelhos eletrônicos fazem a gente apenas
tocar na tela, mas é uma necessidade. Caligrafia. Métodos sintéticos de alfabetização. ABC. Da parte para o todo, os métodos sintéticos partem das menores unidades, língua, letra, fonema e sílaba, para construir progressivamente depois as palavras e as frases. Temos o método alfabético, aprendizagem dos nomes do gato, do boi, do cachorro, das letras, das combinações. Essa letra aqui chama A, essa letra aqui chama B. Se eu juntar o B com o A, vai chamar Bá. O método fônico, que é o foco nas relações do grafema, do fonema, com instruções explícitas desse sistema. Então, ao longo dos anos, vai se trazer um sistema para que essa criança entenda que existem grupos de palavras. E o sistema silábico, as sílabas como unidade de um ensino base, com as combinações progressivas, a ponto da criança depois não só soletrar, mas também juntar todas as sílabas. Isso é um método que vai se desenvolvendo. Do todo para a parte, esses métodos analíticos partem da unidade maior, palavras, frases e textos completos, para depois analisar de um a um, né? Aí é aquela análise já lexical, já é a palavra já do dicionário, uma por uma. Palavração, palavras geradoras como ponto de partida. Sentencialização, sentenciação, frases como unidade de ensino. Método global, textos e histórias completas. ênfase na compreensão, no reconhecimento visual, desde o início. As evidências atuais, entretanto, favorecem o método fônico como mais eficaz para a maioria dos aprendizes. Então, se nós temos um método hoje validado para quem está aprendendo, quem está se alfabetizando, é esse método fônico, não apenas escrever, mas também pronunciar, falar aquilo que está escrevendo. Nesse método fônico, nós temos evidências neurocientíficas, porque tudo que eu trago aqui para vocês não é um achismo meu, é um produto de um estudo das neurociências. Por que o método fônico? Porque é o método mais respaldado por décadas e décadas de pesquisa em neurociência cognitiva, na educação, e o foco é justamente essa instrução sistemática, explícita dessas relações, desse grafema e desse fonema. O que a neurociência mostra para gente? Futuros neuropsicanalistas. Ativa de forma mais eficiente as redes temporoparentais, occipitais, envolvidas na leitura, na constituição cerebral. O que eu uso aqui para ler? Desenvolve rota fonológica essencial para decodificar. Não é taxi, é táxi. Não é jeans, é jeans. Não é bacon, é bacon. Reduzir o risco de dislexia quando aplicado precocemente. O que o dislexo faz? Ele troca as palavras, ele troca a sílaba. O dislexo, ao invés de escrever muitas vezes F, ele escreve V. Ele troca o V pelo F. O dislexo faz igual Cebolinha. Lembra do Cebolinha?
da Mônica, que ele trocava as palavras, trocava o R pelo L, ao invés de falar Rambo, ele falava Lambo, ele trocava, dislexia. Resultados consistentes em meta-análises internacionais. As neurociências trouxe para nós dados. Se hoje você tem um estudo com a maior confiabilidade, é graças às neurociências. É graças ao que nós estamos desbravando. Nessa consciência fonológica, há uma capacidade metalinguística essencial, o que é a habilidade de identificar, de manipular, de refletir conscientemente sobre som, sobre fala, sobre fonema, sobre sílaba, sobre rima, sobre aliterações. E a rima hoje é uma arte, tá? Tá na poesia, tá nas canções. A rima hoje é arte. Por que que importa? Crianças com consciência fonológica sólida decodificam palavras novas com mais facilidade e aprendem a ler de forma mais eficiente. O que é mais fácil? Ensinar inglês para criança ou ensinar inglês para adulto? Para criança. Ah, mas a mente deles é fresquinha. Não é só isso, não. É um método para se ensinar crianças diferente do método para se ensinar adultos a falarem inglês. Base neural vai envolver o córtex temporal superior esquerdo, a mesma região crucial para o processamento fonológico e a linguagem falada. Graças a Deus, o nosso córtex está funcionando bem. Córtex temporal esquerdo superior, e por isso nós nos comunicamos aqui através dessa aula. Letramento além da decodificação. Magda Soares, 2018, é o estudo dela. Não basta saber ler. Não basta saber escrever. É preciso saber fazer o uso real, competente, da leitura e da escrita em práticas sociais significativas. Esses dias eu me assustei quando peguei os dados do Enem de 2022, 2023, quando peguei os dados, mais de 60% dos jovens que fizeram Enem, quase 70% são analfabetos funcionais. O que é isso, professor? Eles sabem ler, eles sabem escrever, eles só não sabem formular uma ideia. Eles só não sabem escrever uma história. Eles só não sabem interpretar. Isso é muito pesado. O conceito do letramento, ele se amplia à alfabetização. Não se trata apenas de dominar um código escrito A, E, I, O, U, mas de utilizá-lo com autonomia e frequência nas diversas esferas da vida social, profissional, cultural. Uma pessoa pode ser alfabetizada sem ser uma pessoa letrada. Ela sabe ler, ela sabe escrever, mas é uma pessoa de poucas letras. É uma pessoa que ainda tem ali muita dificuldade interpretativa. E para isso, turma, leitura. Eu estendo a minha mão aqui e eu pego para vocês 2 livros que eu tô lendo, ó. 2 livros que eu tô lendo. Um é o 30 Semanas e o outro é O Foco, o Poder de uma Única Coisa. A leitura, ela te ajuda muito. Falar melhor, compreender
escrever. A gente está perdendo isso. Eu tô assustado com essa geração que só faz tudo pela tecnologia. Uma geração que não sabe fazer uma resenha de um livro, um fichamento de um livro. Tudo recorre à inteligência artificial. Dependendo do prompt, ela vai alucinar, tá? Ela vai escrever um montão de bobagem, você vai passar vergonha diante do seu professor. Desenvolvimento típico, diferente do desenvolvimento atípico da linguagem. Quando uma pessoa tem um desenvolvimento típico, ela começa a fazer o gargarejo aos 6 meses. São aquelas palavrinhas que o pai e a mamãe ficam bobão. Aos 12 meses, as primeiras palavras. Já está na hora, tem quase 1 ano. Com 2 anos, já consegue fazer frases. Mamãe, quero banheiro. Mamãe, quero ir ao banheiro. E com 4 anos já consegue fazer narrativas, escrever história, entender história. Então isso é um desenvolvimento típico. Só que hoje no mundo tem dislexia, TDAH, TDA, autismo, que são desenvolvimentos atípicos. Nesses desenvolvimentos atípicos da fala, da linguagem, existe uma dificuldade de comunicação, uma avaliação de diagnósticos necessário. Se a criança está demorando a falar, leva no neuropsicólogo, faz um teste de neurofeedback. Vê se a criança tem algum problema. E um desvio significativo e persistente. Criança com 1 ano não fala nada. 2 anos, nada fala. 3 anos, aí que está começando o gargarejo. Gente, temos que entrar em tratamentos. Fonoaudióloga, teste de neurofeedback, neuropsicóloga. Hoje nós temos os recursos. Hoje, só não melhora quem não quiser. E se você buscar informação, você vai conseguir. Dificuldades versus transtorno na linguagem. Existe uma linguagem transitória, temporal, frequentemente relacionada a fatores ambientais, pedagógicos, contextuais, mas que respondem bem a intervenções pontuais e ajustes no ensino. A criança não está aprendendo. Muda ela de sala, muda ela de turma, muda ela de escola, muda ela de turno. Poxa, melhorou. Que bom, valeu a pena. Transtorno persistente, são déficits neurobiológicos, duradouros, 1 ano, 2 anos, 3 anos, persistentes. Apesar de instrução, de estímulos adequados, criança não consegue. Requer avaliação diagnóstica diferencial e intervenção especializada. O impacto dos transtornos se estende ao desenvolvimento acadêmico, social, emocional e profissional, tornando o diagnóstico precoce fundamental. Então hoje, volto a repetir, estou sendo redundante aqui, mas o óbvio precisa ser dito. Hoje nós temos recursos. Se você tem um sobrinho, se você tem um filho, se você tem alguém que está passando por esse momento, procure ajuda. E você, como profissional da área da saúde, ajude. Ajude, por que não? Por que não? Transtorno de linguagem, dislexia, dificuldade persistente de leitura escrita,
associada a déficits de processamento fonológico, origem neurobiológica com comportamento genérico significativo. Hoje existem até audiobooks. Se uma pessoa não consegue ler, ela ouve. E se ela ouvir a informação, vai dar muito certo. TDL, transtorno de desenvolvimento da linguagem. Comprometimento significativo da aquisição e o uso de linguagem oral, na ausência de causas identificadas como surdez e até deficiência intelectual. Então, existe o déficit? Claro que existe. Existe a deficiência intelectual? Claro que existe. Então, nós precisamos acolher, precisamos ajudar. Ah, mas é um paciente meu, professor. Por que você não encaminha também para psicomotricidade, para fonodióloga, para psicóloga, para neuropsicóloga? Você pode ter uma rede aí de colegas. Eu mesmo faço parte de um grupo em São Paulo, em São José dos Campos, que é um grupo de fonodiólogo, psiquiatra, é um grupo de psicanalista, psicólogo, e ali a gente troca, né, as nossas figurinhas, a gente se ajuda. E temos as afasias, que eu falei tanto lá na área de Broca e também na área de Wernicke. São os distúrbios adquiridos por lesão cerebral. Afasia de Broca, a pessoa não é fluente, não consegue falar direito. Wernicke, a pessoa é fluente, mas ela não compreende. Você fala pão com queijo e presunto. Ela entende omelete de ovos. Quando o problema é em Wernicke, não há compreensão. Quando o problema é em Broca, não há fluência, apesar de haver compreensão. Intervenção, neuroplasticidade e inclusão. Hoje nós não podemos fechar essa aula sem falar com vocês sobre a inclusão. Nós estamos na era da inclusão. Intervenção baseada em evidências, identificação precoce, terapia multissensorial, tecnológica, assertiva, assistiva, compõe o arsenal terapêutico mais eficaz. E muita criança que sofre não é porque não existe tratamento ou porque o pai e a mãe não têm condição financeira. Tem muita criança que sofre porque o pai e a mãe não vai atrás. Porque toda a prefeitura, você vai fazer o cadastro lá no CRAS, você vai ter acesso a todos esses tipos aí de terapia. Neuroplasticidade. O cérebro, turma, é fantástico. Ele pode se reorganizar. Ele pode estabelecer novas conexões através da experiência. Você sabia que o cérebro ele pode se reabilitar, especialmente nos primeiros anos ali, que são chamados de anos iniciais. O cérebro ele tem essa capacidade neuroplástica, neuroplasticidade. Ah, mas aconteceu um acidente. Vai conseguir voltar, vai conseguir se reorganizar. O cérebro consegue fazer isso tanto nos anos iniciais como também a posteriori. É claro que quanto mais cedo, melhor, né? Teve o acidente, já começou
fazer as terapias, já começou a fazer os tratamentos. Quanto mais cedo, melhor. E a inclusão, o ambiente estimulador, a adaptação curricular e a colaboração interdisciplinar são pilares para o sucesso de todos os aprendizes. Hoje nós vivemos num mundo cada vez mais plural, tá, turma? E todo mundo tem direito de ir e vir e de aprender. Então as escolas precisam se preparar para essa inclusão. As faculdades precisam se preparar para essa inclusão. As igrejas têm que se preparar para essa inclusão. As prefeituras, a política, a Câmara dos Vereadores, o Senado, a Câmara dos Deputados. Nós precisamos ter uma visão mais inclusiva, porque essa também era a pedagogia do mestre dos mestres, né? Acolher. Essa também era a pedagogia do mestre Jesus, inclusiva, não exclusiva, não é para excluir ninguém, mas é para você entender que alguém que está perto da gente tem uma deficiência que talvez eu não tenha, você não tenha, mas que precisamos nos capacitar para atender essa gama de pessoas de maneira mais eficiente e melhor. Terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está o meu Instagram. Me acessa lá, me segue lá. O meu YouTube. Toda semana tem um material diferente lá para vocês. O meu Facebook, eu não sei se você tem ainda Face, deve ter. O meu LinkedIn e o meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida sobre a aula de hoje, me contacta. Fala que você é aluno da Neuropsicanálise EAD, que eu vou te atender com maior respeito, maior amor, maior paciência. Uma das coisas que o professor tem que ter é ensinabilidade. Ele tem que amar o que ele faz e ele tem que estar disposto a ensinar todos os dias. Então nós fechamos aqui. Dá uma boa lida no teu material didático, uma boa lida nesse material aí, e nas próximas aulas nós nos vemos. Não deixe de responder a nossa avaliação que também está aí no portal, tá bom? Até a próxima!